Olá, irmãos, salve a todos. Eu vou ler um texto aqui que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9. Se não me falha a memória, eu acho que eu tenho um vídeo comentando sobre isso, eu acho. Se não tiver, eu vou comentar agora. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, Paulo fala assim, ó: como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto aqui, ele é muito usado em pregações aí, e o pessoal usa esse texto dentro dessa linha de interpretação. Ele fala assim, ó: na eternidade, no tempo da vida eterna, da salvação, é algo muito maravilhoso, muito glorioso, e algo que, por mais que a gente venha descrever, ninguém consegue entender. Ninguém nunca viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no entendimento, no coração do homem, aquilo que Deus tem preparado. Deus tem preparado coisas grandes, coisas boas. E na verdade a gente sabe que Deus tem sim preparado coisas boas, coisas que infinitamente a gente pode imaginar. Só que esse texto que é usado isso de maneira escatológica do que vai acontecer na eternidade, ele, ele é mal aplicado, porque o contexto dele não diz isso. Muita gente, como de costume, né, lê o versículo fora do contexto, não vê o que está dizendo o pretexto, o texto antes e o pós-texto, a continuação, e não entende. Mas esse texto aqui, ele está falando de Cristo. Ele está falando que o Velho Testamento dizia que jamais entrou no coração do homem e que nem olhos viram. Em Isaías capítulo 64, versículo 4, fala que desde a antiguidade nunca se viu, e nem com os ouvidos se perceberam, e nem com os olhos se viram Deus além de ti, Senhor, que trabalha, que faz coisas gloriosas para aqueles que em ti esperam. Então tem textos semelhantes, e pode ser que por causa desses textos Paulo disse isso, né? Como está escrito, pode ser que ele falou por causa disso, ou se não em algum outro livro apócrifo de alguém aí, algum servo de Deus. Mas isso era do Velho Testamento e se cumpriu. Paulo, ele usa esse texto aqui, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tinha preparado, e isso já se cumpriu, era Cristo. Era Cristo em nós, a esperança da glória. Entendeu? Era esse mistério que ele tinha preparado e que ele disse para os profetas e que ia se revelar. E ele revelou, ele trouxe a revelação de Deus, como João fala em João capítulo 1, que nem ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é o que tem revelado. E Jesus revelou o Pai em tudo, até o nome do Pai, revelou o caráter do Pai, a personalidade do Pai. É por isso que em João 14, a partir do versículo 8, que Jesus, que Filipe, se não me falha a memória, ele fala: Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus fala: tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido, que vem a mim ver o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Então o Pai estava nele, ele está no Pai. E Jesus é um mistério que esteve oculto e foi revelado. Então esse texto, ele não se aplica a algo escatológico que vai acontecer, mas se aplica a Jesus em nós. É isso que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais entrou no coração humano, que Deus tinha preparado. Entendeu? Só que no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2 diz aqui, ó, Paulo diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus. A gente vai ler aqui, ó, versículo 6 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Entretanto, expomos sabedoria entre os homens, entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus, que é Jesus, em mistério outrora antes oculta. A sabedoria de Deus em mistério antes estava oculta, Paulo diz, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Versículo 8: sabedoria esta que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se ele tivesse conhecido essa sabedoria
que desde novo, dos 12 anos, os sacerdotes, os fariseus, o pessoal sábio, os teólogos da época ficaram impressionados com Cristo, mas não conseguiram entender e conhecer. Não entrou na mente deles, porque se entrasse, eles jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, só para quem o ama. Mas Deus não o revelou pelo Espírito. Então Deus já nos revelou isso, Paulo disse, pelo Espírito, que é Jesus. Em Colossenses, no capítulo de número 1, versículo 26 e 27, Paulo fala que o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, as quais Deus quis dar a conhecer, esse mistério entre os gentios, deixa eu ler aqui, que está me fugindo da memória, mas ele fala aqui, ó, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, Deus se manifestou, que todavia se manifestou aos santos, as quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, a qual Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. E ele termina dizendo, isto é, Cristo em nós. Paulo fala Cristo em vós, se referindo ao povo, os colossenses, que também se refere a nós, como Jesus foi revelado a ele. Então, Cristo em nós, a esperança da glória. Tem muita gente que fica indo atrás de mistério, querendo mistério, mas o maior mistério, o mais glorioso e fascinante, já foi revelado em nós, que é Cristo em nós. Está revelado. Não precisa correr atrás de mistérios e viver disso. Mas o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, as quais Deus quis dar a conhecer, esse mistério entre os gentios, Deus se manifestou, que é, versículo 27, as quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória. Nós hoje não estamos com véu, nós não estamos no lugar santo e não tem um véu dividindo e impedindo a gente para não entrar no Santo dos Santos. Não, através de Cristo, ele morreu e o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo no templo se rasgou, e simbolizando que todo mundo hoje, ele nos fez reino de sacerdotes. Apocalipse 1:5, versículo 10, 1 Pedro 2:9. E hoje a gente, como sacerdote de Cristo, podemos ir diretamente através de Cristo, pelo nome e pelo sangue de Jesus, diretamente a Deus. Então, Paulo fala em 2 Coríntios 3:18 que nós não estamos com o véu, mas estamos com o rosto desvendado. E com o rosto desvendado, eu vou ler aqui, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Ele fala que muitos judeus estão com o sentido embotado, porque estão numa velha aliança, estão ainda querendo entrar nos Santos e Santos, estão ainda naquela coisa antiga e não reconhecem Cristo. Mas versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então o Espírito do Senhor que nos dá essa revelação. Nós estamos com o véu desvendado, o rosto desvendado, e contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Não é uma contemplação perfeita ainda, porque a gente ainda está no corpo corruptível, corrompido, mortal, que se corrompe. Mas quando a gente deixar esse tabernáculo, e quando esse tabernáculo, esse corpo corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e quando esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, aí sim a gente vai ter uma visão plena de Cristo. Mas ele já nos revelou aqui na terra essa riqueza. Deus, através de seu Filho, nos revelou já essa riqueza da glória. E nós estamos com o rosto desvendado e estamos contemplando já essa glória de Deus que é em Cristo. Contemplamos, Paulo diz, como por espelho. Ele está dizendo aqui, a mente de Paulo, quando ele fala isso, você estudando a história da época, você pode dizer assim, pô,
como o irmão Gerson está dizendo que nós não estamos vendo claramente, porque estamos no corpo corruptível, mas Paulo disse que nós contemplamos e somos transformados de glória em glória e contemplamos como por espelho. Mas quando me vejo no espelho, você pode perguntar, eu vejo perfeitamente como eu estou vendo aqui. Só que Paulo, ele tinha a visão diferente, porque o espelho na época de Paulo era feito de bronze. E era um espelho embaçado, entendeu? O pessoal se olhava na água, ou se não tinha espelho de bronze que reluzia, mas não tinha o espelho que a gente tem hoje que vê claramente. Então é por isso que ele usa isso. É por isso que em primeira carta de Paulo dele aos Coríntios, capítulo 13, versículo 12, ele fala: agora nós contemplamos como por espelho embaçado, ele fala. Mas um dia o veremos face a face. Agora nós vemos Jesus como por espelho embaçado. Um dia veremos face a face. O espelho de hoje que a gente olha, a gente vê a face perfeita. Mas o espelho que Paulo se referia na época era um espelho embaçado. É o que ele diz: vemos como um espelho embaçado. Nosso espelho hoje não está embaçado. Por isso há essa necessidade de estudar um pouquinho a história, estudar a exegese hermenêutica que lida com essas coisas antigas para poder entender qual a mentalidade de Paulo, qual a mentalidade dos escritores da época. Eu termino lendo aqui Efésios, no capítulo de número 1, a partir do versículo 7 ao 10, sobre esse mistério que está revelado. Paulo fala aos Efésios, povo de Éfeso: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele a dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, tudo que estava convergindo em Cristo, tudo isso, todas as coisas do céu como da terra, foi revelado em nós, e Cristo está em nós. Então é uma honra, um privilégio hoje a gente poder ter Cristo, a gente poder ter o mistério da glória revelado em nós, a gente poder ter acesso a Deus, ter um entendimento simples do amor, do evangelho, da simplicidade, do reino de Deus, que é o próprio Jesus, que veio através dele, ele que trouxe o cetro, ele que trouxe a ideologia correta, o princípio lógico, as leis corretas, que essa lei irá crescer e vai agir eternamente, por mais que esteja muita corrupção. Então eu termino dizendo que há muita coisa maravilhosa que Deus te preparou para o dia da eternidade, para o dia da sua glória e da salvação eterna. Mas esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz, como está escrito, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aquele que os ama, isso não está se referindo a algo escatológico que ainda vai acontecer, mas isso está se referindo a Cristo, que no versículo 10, continuando, Paulo fala: mas ele nos revelou isso pelo seu Espírito, que é Cristo em nós, a esperança da glória, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, as quais Deus quis dar a conhecer aos gentios. O mistério que esteve, eu estou esquecendo esse texto, as quais Deus quis dar a conhecer aos gentios. Qual é a riqueza da glória desse mistério, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Então, Cristo em nós, isso que está em 2 Coríntios 2,9 já foi revelado. Então, glória a Deus por isso, vamos viver, nos apegar a Cristo, não a denominação, não a ministério. Não quero dizer que você não vai estar, não vai se reunir em algum lugar tendo denominação, não. Se algo te faz bem, está te fazendo bem, se você está
peneirando tudo, se você está passando no filtro das escrituras, se você está julgando tudo, só retendo o que é bom e está sabendo lidar em vários lugares, pode ficar. Mas nós nos apegamos a Cristo, é o mistério de Deus revelado, é Ele que nos dá toda a direção, toda a ciência, toda a base para as nossas vidas. E é o seu único mandamento, que é o amor ao próximo. Então, fiquem na paz. E quando alguém usar esse texto para dizer, olha o que Paulo disse, que um mistério que nem olhos viram, que Deus vai revelar, explica a ele que isso já aconteceu, isso é Cristo em nós, a esperança da glória. Paz a todos.